Oi, tudo bem? Aqui é a Isabel Fairbanks Duncan, da Épica, e essa é a aula sobre o desenvolvimento do cérebro da criança, que eu prometi de presente de Dia das Mães para vocês. Então, eu espero que vocês gostem e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual parte vocês gostariam de ouvir mais, porque tem um monte para falar desse assunto. Eu vou tentar ser um pouco rápida no assunto para não me alongar muito. Se ficar chato, vocês me avisam. Bom, é o seguinte, estou aqui sentada no quarto do meu filho, porque eu acho que não tem lugar melhor para falar do desenvolvimento do cérebro da criança do que na frente de uma estante cheia de livrinhos, não é mesmo? Pois é. Bom, essa história inteira começa com economistas, tá? Eu vou citar Dr. Ron Ferguson, de Harvard. Estudei bastante material dele, porque eu tô fazendo alguns cursos de Harvard. Prêmio Nobel James Heckman fala disso também, do desenvolvimento do cérebro infantil. E eles dois são economistas. Além disso, o Dr. Daniel Becker, aqui de São Paulo, falou também mês passado no Seminário Internacional das Mães. Eu fui lá e vi e falou, nossa, é incrível como parece que tá todo mundo falando sobre isso, né? Então eu vim contar para vocês tudo que eu aprendi em relação a isso. A ideia é que é muito importante o estímulo e o afeto, principalmente na primeira infância e mais ainda na primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos de idade, tá? Por quê? Os economistas foram entender a diferença, o gap de potencial de aprendizado dos adultos. Por que uns ganham menos, outros ganham mais? Qual a diferença de raça, de etnia, socioeconômica, né? Por que ricos ganham mais, pobres ganham menos? E eles foram investigando cientificamente ao longo de todos esses anos, tem estudos dos anos 70 sobre isso. Então, o que eles acharam? O gap é muito grande na vida adulta, na adolescência ainda é grande, na infância é grande. E quando que esse gap começa? Pelo amor de Deus, esse gap começa quando eles têm de 0 a 2 anos. Com 2 anos o gap já é grande. E dali para frente só aumenta. Ou seja, o cuidador, mãe, pai, professor, babá, que estiver cuidando dessa criança, deve estimular o cérebro de maneira a ele ficar pronto para aprender no futuro, tá? Então não é que a gente vai ensinar matemática para uma criança de 0 a 2 anos, não. Mas a gente vai sim estimular certa parte do cérebro. O cérebro não nasce pronto, tá? E 80% do crescimento do cérebro acontece dos 0 aos 3 anos. Então é crescimento muito acelerado, tá? É que nem fazer exercício. Você puxa ferro é músculo que tá crescendo e se desenvolvendo. O cérebro é igual, a gente pode fazer o cérebro crescer e se desenvolver, tá? Tem uma frase que eu gosto, eu escrevi aqui uma colinha, do James Heckman, que ele fala: investir na primeira infância é mais eficaz do que distribuição de renda. Isso é seríssimo, porque o que ele diz é: a gente pode mudar a economia do Brasil, do mundo, se a gente investir nessa primeira infância da criança, se a gente tratar eles do jeito que eles merecem, do jeito devido. Então vamos falar sobre como é esse jeito devido, né? Primeiro deixa eu só falar mais um pouquinho do cérebro. O cérebro termina de se desenvolver entre 21 e 25 anos, tá? Tem até o motivo, né, o porquê que o adolescente é tão sem limites, por exemplo, porque o córtex frontal, a parte daqui da frente do cérebro, é o último a se desenvolver, e é justo a parte dos limites, quando a gente fala, vou respirar, vou pensar, vou parar e contar até 10, entendeu? Quando você se põe limite, isso só acontece depois, quando começa a vida adulta. Então o adolescente não tem isso. Ele já tem toda a parte do cérebro dos desejos, dos prazeres desenvolvido e não tem um limite.
que dá uma pessoa que tá louca atrás de prazer e ainda não tem limite? Adolescência. É muito interessante estudar o cérebro, porque aí a gente entende que também não é só hormônio, tem muito também do quanto o cérebro está desenvolvido ou não. E também não adianta ficar explicando mil coisas para as crianças muito pequenas, porque também o cérebro ainda não chegou lá, não está pronto para entender tudo isso, tá? Então vou falar 5 passos básicos, isso é muito de Harvard, Dr. Ron Ferguson. Ele criou o Gap Initiative, Gap Development, eu vou pegar esse nome para vocês. É uma iniciativa sobre como diminuir esse gap de aprendizado que eu estava contando para vocês, tá? E aí ele criou os 5 Basics, que são 5 passinhos simples que devem ser feitos todos os dias com as crianças desde o dia que nasceu, tá? Ai, parece que absurdo, eu não vou ler um livro para um recém-nascido. Vai, para cada idade de uma forma diferente, tá? Eu até gosto de contar que pro meu filho eu leio o mesmo livro desde que ele nasceu, ele vai fazer 3 anos agora, mas as formas de contar vão mudando, tá? Então isso é uma coisa, então vamos começar por esse, ler e discutir histórias. Essa é uma ferramenta que a gente deve usar com os nossos filhos. Ler histórias para um nenenzinho, eu tenho um filho de 4 meses agora, eu conto para ele já os 3 porquinhos. Então era uma vez um porquinho, o porquinho mais velho, nananã, o segundo porquinho, não sei o que, o terceiro, nananã, e falo bastante com o rosto, com a voz, ele olha bastante para mim. Por quê? Porque a gente tá ali numa conexão que na verdade ele não tá olhando tanto pro livro ainda. Chega uma hora que ele começa a ver as figuras e você aponta bastante as figuras. O Luke, o meu mais velho, já tá num jeito que ele que me conta a história, ele conta bem rapidinho, tá? Ele não passa página por página, às vezes ele pula umas páginas, às vezes fecha o livro no meio porque não quer mais contar e fala, pronto, e aí queimou o bumbum do lobo e o lobo saiu correndo que queimou o bumbum dele. E a gente já chegou na parte de poder discutir a história. Será que o lobo era mau mesmo, filho? O lobo era mau ou ele estava com fome? Se esse lobo tivesse comido arroz e feijão, carninha, um monte de coisa, antes de encontrar os 3 porquinhos, será que ele ia querer brincar, cantar música, que nem os porquinhos que estavam todos felizes? Ou ele ia querer morder e sair comendo todo mundo? Se ele tá de barriga cheia, ele, entendeu? E aí ele vai raciocinando isso. Mãe, acho que o lobo tava com fome. Talvez o lobo não seja mau, né? E várias vezes quando ele acaba brigando com um amiguinho, eu falo, filho, você deve estar com fome, vamos comer? Ele começa a perceber e fazer esse link de, pô, quando eu tô com fome eu também viro lobo mau de alguma forma, é super bacana, tá? Então esse foi o primeiro que eu te falei. Segundo, fale, cante e aponte. Apontar, acho que muita gente já faz isso naturalmente, né? A gente aponta, olha a régua, olha o livro, olha o Buzz, olha o Hulk, né? A gente acaba já fazendo isso muito naturalmente, deve fazer cada vez mais, porque isso vai estimular língua, fala e também a interação social do seu filho, tá bom? Conte, agrupe e compare é o terceiro. São 5, esse é o terceiro, tá? Conte, agrupe e compare. A gente vai estimular raciocínio lógico, o início do aprendizado da matemática, então sempre contar com os dedos. Pro meu nenezinho de 4 meses, eu tô sempre fazendo assim com os dedos, ele adora assistir a mão, então eu mostro como que os dedos são iguais dos 2 lados e isso vai estimulando ele a aprender, tá bom? Além disso, solução de problemas. Solução de problemas vem de contar, agrupar e apontar. Verde, 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 vermelho, vermelho, vermelho. Triângulo, 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 bola, bola, bola. A gente separa bolas de vários tamanhos todas juntas. Depois, grande separa do pequeno. Isso é uma brincadeira, mas que tá ali desenvolvendo o cérebro o tempo inteiro, tá? Mais uma... Explore através de movimentos e brincadeiras. Isso acho que
todo mundo faz naturalmente, né? Brincar com a criança é a parte mais fácil. Tem muita gente que não gosta de ler, acha chato. Aliás, vou falar sobre ler também. Às vezes, se você não precisa ler todas as frases do livro, tem criança que não tem paciência mesmo. Mas se você leu a figurinha, né? O que aquela figurinha tá passando, pronto. Isso é um jeito de ler um livro, tá bom? Bom, explorar através do movimento vai ajudar a desenvolver o físico da criança, habilidades motoras, autoajuda no sentido de se ajudar mesmo, né? Eu vou pegar aquilo e eu posso, eu sei, eu vou pegar, eu sei me movimentar, eu conheço meu corpo, isso é importante. E deixar a criança, avisar, ó, filho, cuidado que pode cair, mas vai, a vida é linda, é pra ser vivida. Essa história de mãe helicóptero que fica o tempo inteiro, será que meu filho pode, não pode, não sei o que, não pode subir ali, não pode subir ali, não pode... Eles sabem, eles podem, deixa um pouco mais do que o seu coração quer deixar, entendeu? Porque o coração de mãe às vezes é super protetor. E ser super protetor acaba podando o potencial do seu filho. Vamos deixar eles atingirem o máximo do potencial. Ele pode ser um super skatista no futuro, ele pode ser tanta coisa se você deixar ele entrar nesse movimento, tá? E para neném tem muito de pegar no colo, segura, põe para cima, faz aviãozinho, qualquer coisa nesse sentido, e também o tummy time, que é pôr de barriguinha para baixo, porque assim ele vai desenvolver, ó, músculos do braço, o core, né, que é costas e barriga, abdômen, é muito importante. O pescoço vai começar a levantar e ficar forte, ficar firme, isso é muito importante para o neném. Então, vou falar o último, já falei de 4, né? O último é maximizar o amor e gerenciar o estresse. Como que a gente maximiza amor? Toda vez que a criança te der amor, você retribui e, se possível, em dobro, tá? Então, como é que vai ser isso? O neném fez você fala é mesmo, filho, e vai conversando, ele vai retribuir e vai voltar essa conversinha. Seu filho te deu um abraço, abraça muito, abraço o dia inteiro, todo dia, se possível, sempre, a toda hora. E gerenciar o estresse, porque estresse existe, briga existe, você vai brigar com seu marido de vez em quando, tenta brigar lá no quarto. Amor, vamos lá pro quarto que eu queria falar com você, não briga na frente das crianças. Gerenciar estresse é muito importante, principalmente nesses 3, 6 primeiros anos de vida, porque a pessoa tá desenvolvendo as habilidades emocionais, né? A inteligência emocional tá sendo desenvolvida. E saber gerenciar esse estresse, principalmente também seu com a criança, filho, vamos respirar. Quando você acalmar, a gente conversa. Olha no meu olho, sabe? Porque isso vai fazer eles serem adultos mais preparados para a vida, adultos melhores e mais felizes, tá bom? Deixa eu ver só se eu vou ler na minha colinha, se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Bom, é isso. O importante é que isso tudo, esses 5 passos que a gente vai fazer com as nossas crianças, cria uma memória afetiva, além de ensinar, de desenvolver todas essas partes do cérebro, cria uma memória afetiva. Uma vez, eu tava, aliás, semana passada, indo de táxi para um curso, e eu contei tudo isso pro taxista, tal, ele tem filho também, e a gente ficou conversando bastante. Ele falou, mas quanto tempo por dia eu tenho, né, que fazer isso? 15 minutos por dia. Separa 15 minutos do seu dia para ficar com o seu filho e fazer essas 5 coisas. Dar amor, ler um pouquinho, brincar um pouquinho, conversar bastante o tempo todo e se movimentar. Em 15 minutos por dia, o seu filho já vai estar mais pronto do que a grande maioria do resto do mundo, tá?
das pessoas que não estimulam as crianças. Eu tenho aqui um dado de estímulo de criança, lá, isso é americano, tá? Nos Estados Unidos e no Brasil ainda não fizeram esse dado, mas que a criança de classe baixa ouve em média 600 palavras por hora, enquanto a de classe alta ouve mais de 2.000 palavras. Ouvir palavras, conversas é muito importante para o cérebro da criança. Então vamos estimular nossos filhos, vamos estimular o cérebro das nossas crianças. Vamos. E se você ainda não tem filho e você está aqui até agora, isso quer dizer que você se importa com as crianças, com o futuro do mundo. Então vamos fazer. Se a gente não pode fazer um mundo melhor, vamos fazer a nossa casa melhor, o nosso núcleo melhor, a nossa comunidade melhor. E assim o mundo pode sim ser melhor. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.